Um dos requisitos básicos para servirmos a Deus é renunciar à vida de emoção e passar a viver inteiramente pela fé. Um cristão emotivo é inútil nas mãos do Senhor. Quem vive pelo sentimento sabe desfrutar do prazer, mas não sabe trabalhar para Cristo. Ainda não alcançou a categoria de obreiro, pois ainda vive para si mesmo, e não para Deus. E viver para o Senhor é o pré-requisito para trabalharmos para Ele. Para um cristão se tornar um instrumento útil para Deus e realizar de fato sua obra, ele precisa descobrir a vida de fé. Caso contrário, seu objetivo de vida continuará sendo o prazer. Ele trabalha apenas por causa dos sentimentos que experimenta, e, por isso, uma hora ele vai parar de trabalhar. Seu coração está transbordando de amor próprio. Se o Senhor o colocar num campo onde haja bastante sofrimento físico e emocional, ele começará a ter pena de si mesmo, e por fim abandonará o serviço. A verdadeira obra do cristão, porém, deve ser a obra da cruz, exatamente como foi a do Senhor Jesus. Que prazer existe em tal obra? Se os cristãos não entregarem à morte toda a sua emoção e seu amor próprio, dificilmente poderão ser verdadeiros obreiros de Deus. Hoje Deus está precisando de seguidores que o acompanhem até o fim. Muitos crentes trabalham para o Senhor quando a tarefa é próspera, se encaixa em seus interesses, ou não põe em risco seus sentimentos. Entretanto, com que rapidez batem em retirada, assim que lhes sobrevém a cruz, exigindo-lhes a morte, e não lhes oferecendo nenhum auxílio, salvo agarrar-se a Deus pela fé. Sabemos que, se uma obra é realmente realizada por Deus, certamente irá produzir frutos. Suponhamos, porém, que alguém tenha sido comissionado pelo Senhor, e tenha trabalhado 8 ou 10 anos num determinado serviço sem conseguir nenhum resultado. Será que essa pessoa vai continuar trabalhando com fidelidade, simplesmente porque Deus assim o ordenou? Quantos crentes se dispõem a servir unicamente porque Deus assim o ordenou? E quantos trabalham apenas para produzir frutos? A obra de Deus é eterna em sua natureza, por isso ele exige homens de fé para trabalhar nela. Os seres humanos que estão presos ao tempo têm dificuldade em perceber e entender sua obra, pois o caráter dela é eterno. Como, então, aqueles que vivem pelo sentimento podem engajar-se na obra de Deus, se nela não há nada capaz de satisfazê-los? Se a morte pela cruz não penetrar profundamente em nossa alma, de modo que não reservemos nada para nós mesmos, seremos incapazes de atuar na obra do Senhor, salvo por curto espaço de tempo. Não conseguiremos ir além disso. Deus procura homens inteiramente quebrantados, que o sigam até a morte, para trabalhar para Ele. Na luta contra o inimigo. Quem vive pelo sentimento tem ainda menos poder na batalha espiritual. É que, na verdade, o combate em oração é um exercício de autonegação. Que sofrimento incalculável está presente nesse combate! Nele não pode haver nada para satisfazer o ego. Pelo contrário, na luta espiritual temos de derramar tudo o que possuímos em favor do corpo de Cristo e do reino de Deus. Como deve ser trabalhoso resistir ao diabo e lutar contra ele em espírito! E que prazer o espírito experimenta por levar uma carga indescritível por amor a Deus! Será que é interessante atacar o espírito maligno com todas as forças que pudermos reunir? Trata-se de uma batalha em oração. Todavia, por quem é que o crente está orando? Não por si mesmo, é certo, mas pela obra de Deus. E tal oração é a própria batalha, não havendo nela o interesse próprio das orações comuns. Será que existe nessa situação algum conforto, quando sofremos dores de parto na alma e temos de orar no sentido de destruir ou edificar algo? Não há nada na batalha espiritual que possa trazer alegria à carne, a menos, naturalmente, que a guerra esteja sendo travada apenas na imaginação. Um crente que vive pela emoção é facilmente derrotado no conflito com Satanás. Enquanto ele está orando e atacando o inimigo, este, por meio de um espírito maligno, toca em sua emoção. Faz com que o crente ache que a luta é penosa demais e que sua oração não tem vida. Desse modo, ele se sente infeliz, apático, sombrio e ressequido. E para de lutar imediatamente. Esse crente da emoção não tem poder para guerrear contra Satanás, pois, tão logo seu sentimento é atacado pelo maligno, ele abandona o campo de batalha.
Se ainda não entregou sua emoção à morte, ele pode proporcionar ao diabo a oportunidade de atacá-lo a qualquer momento. Cada vez que ele se levanta para resistir ao inimigo, Satanás o derrota com um toque em seu sentimento. Será que alguém pode ter vitória sobre o maligno, se primeiro não vencer sua vida de sensações? Portanto, na batalha espiritual, precisamos ter uma atitude de morte total para os sentimentos e uma confiança absoluta em Deus. Somente assim poderemos continuar resistindo ao inimigo sozinhos, sem procurar companheiros, nem a aprovação do homem. Somente um cristão desse quilate consegue perseverar quando se encontra dominado por todo tipo de sentimentos angustiosos. Ele não se preocupa com a vida, nem com a morte, mas tão somente com a direção de Deus. Não satisfaz nenhum interesse, desejo ou anseio pessoal. Já se ofereceu à morte, e vive exclusivamente para Deus. Tampouco ele culpa o Senhor pelo que lhe acontece, e não o compreende mal, pois considera maravilhoso tudo o que ele faz. Esse crente é capaz de se colocar na brecha. Embora tenha a impressão de que Deus o abandonou e os homens se esqueceram dele, ainda assim ele continua em sua posição de combate. É um guerreiro de oração. Esse vence Satanás.